Fala, Fogão, fim da sexta rodada do Campeonato Carioca para o Botafogo. Vitória no apagar das luzes diante do Nova Iguaçu. 2-1 muito importante do ponto de vista da classificação, porque a gente se aproxima do G4, mas acende um grande sinal de alerta na fase ofensiva do Botafogo, que mais uma vez deixou bastante a desejar. O time do Botafogo, mesmo diante de um adversário mais frágil, não conseguia agredir, não conseguia pisar na área do adversário, levando perigo. Então a gente realmente precisa chamar atenção para isso, porque não é porque venceu que a gente tem que esquecer de falar sobre um aspecto fundamental para a evolução da equipe. O time do Botafogo a cada partida tem que dar um passo à frente. Não adianta a gente dar passinho de formiga, tem que dar um passo bacana à frente. E nesses últimos jogos isso não aconteceu. O Botafogo realmente deixou muito a desejar na fase ofensiva, não conseguiu ter padrão na construção, tá? Porque se no primeiro tempo a gente teve boas triangulações, com 5, 6, 7 toques, chegando na área do adversário, tá? Não estou dizendo aqui que foi um grande primeiro tempo, teve momentos ali interessantes. Mas na segunda etapa, nem isso acontecia. Então o Botafogo não consegue ter a constância na construção. Eu usei triangulações e movimentação com progressão no primeiro tempo, mas no segundo tempo um time muito engessado, sem conseguir fazer esse tipo de jogada. E naturalmente tendo grande dificuldade para chegar na área do adversário, chegar na área do Nova Iguaçu e levar perigo à meta adversária. Esse é um aspecto que precisa ser trabalhado. O Botafogo tem que ter um padrão na hora de construir suas jogadas. Hoje você não consegue sinalizar isso. Você não consegue falar, o time do Botafogo constrói assim. Pode reparar que a movimentação é sempre assim, assim, assado. Isso não existe hoje. As coisas vão acontecendo ainda de forma mais aleatória. Tá certo que os reforços vão chegando, vão estreando, não tem entrosamento, tudo isso pesa. Mas o treinamento, o dia a dia do trabalho tem que priorizar por esse padrão. É assim que o Botafogo sobe ao ataque, é assim que o nosso lateral vai avançar, é assim que a gente ataca pela esquerda, pela direita, por dentro, enfim, isso tem que ser trabalhado para que a gente comece a ver essa evolução tática. Essa parte é muito importante. Quando você não tem um time tecnicamente brilhante, a parte tática, de consistência de jogo, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, ganha um peso ainda maior. E isso a gente precisa perceber no time do Botafogo, ainda não é possível observar essa questão. Um outro ponto aqui que eu quero comentar é a necessidade do time do Botafogo prestar mais atenção na questão da linha do impedimento. Não dá pra gente desperdiçar o tanto de posse de bola ofensiva porque um jogador está impedido. Você tem que ter atenção à linha do impedimento. Da mesma maneira, você tem que ter mais capricho na tomada de decisão final. Eu volto a falar sobre isso aqui no canal, porque afinal de contas, na temporada de 2020, a gente teve muita dor de cabeça por conta de decisões equivocadas. E mais uma vez isso está acontecendo. É um novo grupo de trabalho, é uma nova comissão técnica, mas tomada de decisão é treinável. Se você sabe que o jogador do Botafogo, o time do Botafogo, tá errando certo aspecto do jogo, tá errando a tomada de decisão final, quando chega no campo de ataque de determinada maneira, você tem que treinar isso ao longo da semana, replicar essas situações ao longo da semana, para quando chegar nas próximas partidas, você não voltar a errar a mesma coisa sempre. Então, tomada de decisão e atenção à linha do impedimento são dois aspectos que o Chamusca precisa prestar atenção para que a gente não volte a cometer esse erro. Se a gente acertar as decisões, se as nossas decisões, aquele passe final, a finalização, o posicionamento, se tudo isso for mais assertivo, o Botafogo se aproxima da vitória. Então o Chamusca precisa prestar atenção nesse aspecto. Da mesma maneira como precisa prestar atenção na questão do posicionamento defensivo, quando o Botafogo precisa buscar o placar. Foram várias as oportunidades, especialmente no segundo tempo, quando a gente estava perdendo por 1-0, em que o time do Botafogo deu muito espaço para o adversário. Se fosse um adversário tecnicamente superior, a gente teria tomado 2-0 naquele contra-ataque, em que teve um cruzamento rasteiro aqui da direita, e o jogador do Nova Iguaçu, na hora de fazer a finalização, pegou de tornozelo na bola. Depois o Jonathan conseguiu afastar, mas se fosse um time mais qualificado, o 2-0 tinha saído ali. Então a gente precisa realmente ter uma atenção especial no posicionamento defensivo. Não é porque estamos atrás do placar que tem que atacar de qualquer maneira. Inclusive, esse atacar de qualquer maneira foi muito favorecido pela forma como o Chamusca foi mexendo na equipe. As mudanças, na minha visão, na minha concepção, não tiveram o menor padrão. Ele foi empilhando o jogador ofensivo atrás do jogador ofensivo porque a gente tinha que buscar o resultado. Mas no momento em que você está começando um trabalho, as suas substituições, a forma como você mexe na equipe, isso naturalmente tem que ter um pensamento por trás, uma linha de raciocínio. Não é porque eu estou precisando do resultado que eu vou sair empilhando o jogador de ataque atrás de jogador de ataque. Porque isso, na verdade, só passa uma mensagem pro meu time. Vamos ter que buscar o resultado de qualquer maneira. A gente não tem mais um padrão tático, não tem uma maneira de jogar. Isso naturalmente prejudica o desenvolvimento da equipe.
Então o treinador, apesar de estar precisando do resultado, ele tem que pensar nessas questões. Ele não pode simplesmente sair empilhando jogador de ataque atrás de jogador de ataque, fazendo o time ficar bagunçado só porque precisa buscar o resultado. O resultado tem que vir, mas a parte tática, a parte de desenvolvimento da equipe também é fundamental. Um outro ponto que eu quero comentar aqui é a presença do Matheus Babi durante toda essa partida. É bizarro você saber que o Matheus Nascimento está em último lugar na fila para ocupar essa vaga de centroavante. O Matheus Nascimento, apesar de só ter 17 anos, já demonstrou que tem mais recurso técnico e que pode contribuir mais com a equipe do Botafogo em termos de movimentação, finalização, de buscar as jogadas do que o Matheus Babi. Mas o Matheus Babi vem sendo titular e mesmo fazendo péssima partida, ele continuou no jogo. Nada justifica a insistência com o Matheus Babi na partida de hoje. Na partida de hoje especialmente, o Matheus Babi não acertou nada, absolutamente nada. Quando teve a chance de finalizar livre dentro da área, num ótimo cruzamento do Ronald, na primeira jogada bem construída pelo Botafogo na segunda etapa, ele furou o cabeceio. E quando teve a chance de fazer o terceiro no fim do jogo, ele demorou a finalizar. Dominou a bola, pensou e quando foi chutar, já estava sendo bloqueado. Então nada explica ele ter ficado durante todos os 90 minutos. E nada explica também o Matheus Nascimento não ter entrado nesse jogo. Quanto mais minutos o garoto tiver, maior vai ser o seu desenvolvimento. E quanto mais o Matheus Nascimento se desenvolver, melhor para o time do Botafogo. Eu realmente não estou entendendo por que o Marcelo Chamusca está preterindo o Matheus Nascimento. É um garoto de grande potencial, ele mesmo já elogiou o garoto e não vai utilizando. Ele precisa de minutos, precisa jogar na sua posição, porque esse também é um ponto importante. Várias vezes o Matheus Nascimento entrou jogando aberto na ponta. Não é do garoto. Ele sempre se destacou como centroavante. E já que a posição de centroavante a gente não tem um nome definitivo, por que não dar minutos de jogo ao Matheus Nascimento? Por que não dar a oportunidade dele atuar durante toda uma partida na sua posição? É importante isso. E o Marcelo Chamusca, pelo menos na minha opinião, precisa rever esse aspecto. Um outro aspecto aqui que a gente precisa rever, na verdade o Chamusca precisa rever, é a maneira como o Botafogo constrói as suas jogadas pela direita. Não faz sentido o Varley, que é destro, toda hora puxar essa bola para o meio. Por que não levar na linha de fundo? Não faz sentido, sinceramente. Isso passa também por uma orientação do treinador. É chegar no atleta e falar: Varley, você está jogando pela direita, você é destro. Então, meu filho, raciocina. Se você é destro, leva na linha de fundo. Você tem a perna direita, você tem velocidade, leva na linha de fundo e faz aquele cruzamento que é o mais difícil para a defesa afastar. Se você leva na linha de fundo e cruza para trás, seja rasteiro, seja pelo alto, você pega os seus jogadores de ataque e meio de campo chegando de frente para a bola. Isso precisa ser orientado. Foi a partida inteira o Varley tentando levar para o meio, trazendo para a perna ruim. E, obviamente, na perna ruim não vai sair nada. Se na perna direita já tem o risco de não sair nada, imagina na perna ruim. Então o Chamusca precisa orientar o jogador. Gostei da partida do Kaique, quero fazer um destaque aqui. No segundo tempo ele errou alguns passes ali que geraram contra-ataques para o adversário, é verdade. Tem a questão da ansiedade do Botafogo precisando buscar o resultado, mas ele deu uma consistência no nosso meio de campo bem mais interessante do que o José Wellison, por exemplo. Então gostei da partida dele de modo geral. Deu uma enfiada de bola primorosa pro Enio, que infelizmente não conseguiu tirar do goleiro quando ainda estava 1-0 pro Nova Iguaçu. Também quero destacar aqui a partida do PV, lateral esquerdo. Deu uns moles ali na marcação, é um garoto ainda, tem margem para evoluir, mas começa a se soltar jogando como profissional. E quanto mais minutos de jogo ele tiver, mais desenvoltura ele vai apresentar atuando pela equipe do Botafogo. Quero destacar também a partida do Gilvan, muito seguro na defesa, um cara experiente, vai agregar ao longo da temporada. Não preciso falar aqui do Douglas Borges, fez grande intervenção logo no cruzamento ali bem perigoso do Nova Iguaçu na primeira etapa, né? Não foi muito exigido nesse jogo, mas quando precisou, fez a defesa. O gol do Nova Iguaçu realmente não tinha como pegar, foi um chute indefensável que infelizmente o time do Botafogo de modo geral deu muito espaço e o Friso em especial, ele acabou recuando em vez de apertar a marcação. Deu espaço, o cara acertou um chutaço, fez 1-0. Mas o Friso, inclusive, quero comentar sobre ele fez uma partida interessante do ponto de vista de distribuição de jogo. O Friso não é aquele volante de pegada na marcação, mas na distribuição do jogo, ele tem qualidade no passe. Então pode ser também um jogador bem interessante ao longo dessa temporada. Não gostei da partida do Marcinho, até achou uns cruzamentos interessantes ali, mas não gostei da partida dele. Mais uma partida que ele está abaixo do que a gente espera que ele pode render. E o Felipe Ferreira, sinceramente, entrando agora na equipe, é normal ele ficar um pouco abaixo, tem a questão física ainda, que me parece não está bem desenvolvida, então a gente tem que aguardar um pouco mais para saber como é que ele pode contribuir com o time do Botafogo. Um outro atleta que eu quero destacar é o Jonathan. Em diversos momentos
fez intervenções cruciais ali na defesa. Não apenas afastando aquela bola que poderia ter sido o segundo gol do Nova Iguaçu, mas também outros desarmes muito interessantes. Vai se mostrando um lateral que não apoia tanto, né? Não vai tanto no campo de ataque, mas lá na defesa pode dar proteção à nossa zaga, que é tão importante. A gente sabe que sofremos bastante com laterais no ano passado. Então precisamos realmente de laterais que saibam proteger a nossa linha de defesa para que o Botafogo possa evoluir, possa ter mais tranquilidade, sabendo que não é qualquer ataque pelos corredores laterais que vai levar perigo à nossa meta. Enfim, Fogão, a gente precisa melhorar. O time do Botafogo tem muita coisa ainda para evoluir, para construir, e o Marcelo Chamusca precisa rever alguns aspectos do seu trabalho que, sinceramente, não pode voltar a acontecer. A gente não pode voltar a fazer as substituições assim, a Deus dará, só porque está precisando do resultado. Precisa ter um pensamento por trás, precisa ter uma linha de raciocínio. Você precisa mostrar para os seus comandados que você sabe o que você está fazendo. Não simplesmente colocar jogador atrás de jogador, porque a gente precisa de alguma maneira ocupar o campo ofensivo. Tudo tem que ter um padrão, tudo tem que ser trabalhado, treinado. Então a gente precisa realmente comemorar essa vitória, porque foi importante a gente se aproximar do G4, mas agora a gente tem que evoluir. Tem que evoluir de forma consistente. Não dá pra gente ficar repetindo os mesmos erros do passado. Esse é o ponto aqui mais importante, na minha opinião. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa partida? Do meu ponto de vista, foi uma partida muito abaixo, deixou bastante a desejar. Foi uma vitória no apagar das luzes, mas que a gente tem que ligar o sinal de alerta para tudo isso que eu comentei aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço, por gentileza, se você não for inscrito no canal, se inscreva pra gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.